No texto de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 9. Nessa semana, eu estava orando ao Senhor e pensando um pouco sobre a vida da igreja, sobre os desafios que nós temos e sobre o Deus a quem nós servimos. E quantos aqui creem que o nosso Deus é o Deus da provisão? Amém. Deus é o Deus da bênção. Amém? Amém. Vocês creem que o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, Isaac, Jacó, é o nosso Deus? Vocês creem que o mesmo Jesus que foi à casa de Zaqueu publicano, que curou o paralítico, que ressuscitou mortos, que alimentou multidões, é o mesmo Cristo a quem servimos? Amém? Você crê nisso? Sabe, eu fiquei pensando por um instante que talvez a pergunta que nós precisemos fazer nos dias de hoje não é aonde está o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é aonde está o Deus de Elias. Mas se ele não mudou, aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão pessoas que estão dispostas, a independente das circunstâncias, a independente do momento, terem um compromisso com Deus, terem uma aliança com Deus inquebrável, que consiga superar, que consiga não perder o seu brilho, não perder o seu calor, a despeito das dificuldades que venham surgir. Eu tenho plena convicção que o Deus de Neemias, que abençoou o povo, e em 52 dias eles reconstruíram uma muralha que durante 90 anos pessoas tentaram reconstruir e não conseguiram, é o mesmo. Eu tenho certeza que o Deus de Elias, que fez cair fogo do céu, continua sendo o mesmo, mas talvez eu e você não tenhamos com Deus o mesmo relacionamento que estes homens tiveram, que essas mulheres tiveram. Por isso eu quero convidar você hoje a, por alguns instantes, refletir sobre o seu relacionamento com Deus. E dizer para o Senhor assim: Senhor, mais do que entender quem é o Deus de Elias, eu quero nesta noite ser tal como Elias foi com Deus. A palavra de Deus diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom, e fique... Mas é quem está agindo? Lá no riacho de Querite, quem estava agindo era o Senhor. Quando ele chega em Sarepta, quem estava agindo não era outra pessoa a não ser o Senhor. Eu preciso dizer a você que quem sustenta você, quem supre a sua despensa, quem abençoa a sua família, não é a força do seu braço simplesmente, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, não. Quem mantém você, perceba você ou não, não é o concurso no qual você passou,
não é o empreendimento que você abriu, não é o diploma que você tem, não é a graduação ou pós-graduação que você tenha obtido. Quem sustenta você é o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele supre os seus amados até enquanto dormem. E Ele vai fazer isso de forma natural em alguns momentos, e em outros momentos Ele vai fazer de natural. Deus tem o seu jeito, Deus tem o seu meio. E tudo que a gente precisa fazer, irmãos, é aprender a descansar nele. Mas quando eu olho para esse texto, uma última coisa que me chama a atenção. Esse texto vai falar para mim sobre o princípio do limite. Elias chega na casa desta viúva em Sarepta e ela estava passando para a última refeição dela. Ela iria preparar uma refeição, comer com seu filho e morrer. E diz a palavra de Deus que Elias atravessa a história dessa mulher, ela prepara um bolo primeiramente para Elias, e o texto sagrado vai nos dizer que há um milagre de multiplicação naquela casa. Azeite e farinha são multiplicados, até que chega um dia em que aquela família passa pela enfermidade e finalmente o filho daquela mulher morreu. E quando o filho daquela mulher morreu, Elias, que até então era sinal da provisão, se torna sinal de juízo. E a palavra de Deus vai nos dizer, no verso 19, que quando Elias é confrontado por essa mulher, desse mesmo capítulo 17, Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. O princípio do limite, irmãos, é entender que todos nós vamos chegar a um momento onde nós vamos ter que dizer: só Deus. Só Deus. Sabe por que a gente sofre muito? Porque a gente quer controlar tudo. Eu lembro que alguns anos atrás eu ainda era pastor aqui na PIB Maceió. E a gente ia fazer um dia da família, semelhante a esse dia que nós vamos fazer. Que aqui no Nordeste é mês de chuva. E o pessoal, em todas as igrejas do Brasil, menos na comunidade Batista Acolher, tem uma mania horrível, que é deixar para se inscrever na última hora. Essas igrejas, todo mundo faz isso. Eu sei que aqui é uma igreja diferente. Amém, irmãos? Porque o pessoal deixa para escrever, dia 7, dia 5, dia 6, é um tal de gente mandando WhatsApp para o pastor. Pastor, o irmão Ascânio disse que não pode entrar mais ninguém. Pelo amor de Deus, convença aquele homem de duro coração. O galo nem caiu e ele está com essa raiva. Imagina se tivesse caído. Aí tenho eu que ligar para Ascânio e conversar. É uma problemática, irmãos, é uma problemática. Mas eu lembro que ninguém, as inscrições lá embaixo, a gente já tinha alugado o ônibus, já tinha pago a chácara. E o pessoal lá, muita chuva. E eu lembro que um dia de manhã, eu acho que eu estava me sentindo Elias. Na hora do culto, eu fui no microfone e falei assim: se inscreva. Pode se inscrever. E se inscreva hoje, porque não vai chover no sábado. O pessoal olhou. Quando eu sentei, eu falei: meu Deus, que besteira que eu falei. Mas quando eu faço uma besteira, eu faço bem feita. Vem o culto da noite. A pessoa faz os anúncios e eu, impetuoso, vou ao microfone e disse: como já falei pela manhã, pode se inscrever. Palavra do pastor. Tinha um irmão recém-chegado na igreja.
vizinho da Fátima, Cláudio. Não tinha se convertido ainda, estava se aproximando da igreja. Aí ele sentado olhou e falou assim: vou me inscrever. Eu quero saber se esse pastor é profeta mesmo. Eu quero saber qual é a desse pastor. Está dizendo que não vai chover, eu vou me inscrever. O camarada nem membro da igreja era, se inscreveu. No outro dia eu estava no centro, andando, com quem eu encontro? Com Claudinho. E ele fala assim: pastor? Eu falei: pois não, estava na sua igreja ontem. Ah, que bom, ele conosco, que bênção. Estive lá ontem, eu, minha esposa. E eu vou no dia da família. Eu falei: rapaz, que coisa boa. E eu só vou por uma coisa. Porque o senhor disse que não vai chover. E eu sou um cara assim, 30 anos de polícia, operacional demais, eu gosto de gente de palavra. Eu senti que o senhor é um cabra macho. Concluo me lembrando de Jó. Jó, diz-nos a palavra de Deus que os filhos dele faziam festas, se encontravam. Jó levantava-se de madrugada e intercedia pelos seus filhos. Jó nos ensina que os filhos dele estavam longe do olhar dele, mas estavam debaixo do olhar de Deus. Haverá um momento em que os nossos estarão debaixo, fora do nosso olhar, estarão debaixo do olhar de Deus. Precisa entender do princípio do limite. Saber que nós temos limites. E que existem coisas que a gente não vai resolver aqui embaixo, mas a gente vai resolver no andar de cima. Elias sobe com o menino sobre a cama, ora por ele. E a vida do menino é restituída. E eu creio, irmãos, que o lugar secreto, que o lugar de oração, que o quarto de oração, o quarto de guerra, é o lugar onde vida é restituída, aonde histórias são reescritas. Para de falar, para de reclamar, para de murmurar, para de brigar. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra, diz a Bíblia no Salmo 46. Aquietai-vos. Vai para o secreto e vê Deus agindo em seu favor. Irmãos, eu posso lhes dizer uma coisa? Eu estou ansioso pelos milagres que Deus vai fazer na vida da comunidade Batista. Eu estou ansioso pelos milagres que Deus vai fazer na minha família, que Deus vai fazer na sua família, que Deus vai fazer na sua empresa, que Deus de você passar, que Deus vai fazer nos seus relacionamentos, que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Mas para isso você precisa reconhecer a lei do limite. Senhor, eu não posso fazer nada por esse menino morto, mas o Senhor